Tudo tá no ar, né? Mais uma semana aí, quarentena também. A criançada presa em casa, sim, e os pais tendo que se virar. Eu quero saber de você, como tá sendo ficar em casa com os filhos? Você tá conseguindo um tempo pra você descansar, ter também o seu lazer? Quais estão sendo as maiores dificuldades nesse momento de isolamento social com os pequenos em casa? Manda pra gente daqui a pouquinho, após o intervalo. Vamos bater um papo com a educadora parental, Thelma Abraão. E ela vai tirar muitas dúvidas e dar dicas também pra todos os pais. Não sai daí. Tudo. Mix 718 e hoje no Mix Tudo vamos falar com você pai, com você mãe. Nessa época de quarentena, lidar com a criançada não é fácil. E por isso, encontramos uma expert no assunto, que é a educadora parental Thelma Abraão. Vai tirar agora todas as nossas dúvidas. Também vai aproveitar para dar dicas de como lidar com a criançada nesse período. E a primeira pergunta que fizemos para ela foi de como os pais e responsáveis podem abordar o assunto da pandemia e explicar para as crianças porque elas não podem ir à escola e sair de casa. Obrigada, Rádio Mix. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, os pais, na verdade, devem comunicar sim às crianças sobre a pandemia, mas de uma forma mais leve, mais lúdica, sem trazer o peso do medo econômico, das crises políticas, né? Daquele medo de não ter dinheiro para pagar a conta nos finais do mês. Então, o pai tem que chegar e falar pro filho que existe um vírus que passa de uma mãozinha para outra, que ele tá no ar, que as pessoas não vão poder se abraçar e se beijar, e que a gente vai ter que passar um tempo dentro de casa, entre família, sem ir na escola, sem ver os amigos, até que tudo isso passe. Mas que se a gente ficar em casa vai dar tudo certo, né? Esse período vai passar e que enquanto isso nós vamos brincar, a gente vai ver televisão, a gente vai se divertir, nós vamos ficar juntos e aproveitar esse momento. Então, o mais importante aqui não é você comunicar sobre a pandemia, mas é como você vai comunicar, né? Então, você separar o que são as questões de um adulto e o que é uma questão de criança. Então, você não vai trazer problemas financeiros e outros tipos de problemas, preocupações para uma criança resolver. Deixa para falar sobre os seus medos, sobre as suas angústias com outro adulto, né? No caso, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, um amigo. E quanto mais você conseguir manter essa questão distante das crianças, melhor para o ambiente, né? Ah, legal. E como distrair as crianças em casa, né, durante o isolamento social? Não é nada fácil. Realmente um grande desafio essa época de quarentena no que diz respeito à frustração, porque não é só as crianças que estão frustradas, né? Os pais também estão. Nesse momento é muito importante a gente aprender a fazer aquele gerenciamento emocional. Não adianta ficar explodindo, ficar com raiva, ficar nervoso, querer ter razão, bater de frente, que isso só vai piorar o ambiente em família nessa época de quarentena. Então, as crianças se frustram, é normal da infância, especialmente crianças pequenas aí de 2, 3, 4 anos, elas ainda não sabem lidar com o não, elas realmente se jogam no chão, elas choram, ficam desesperadas como se o mundo estivesse acabando. E faz parte do desenvolvimento natural da criança. Então, os pais precisam lembrar que elas estão aprendendo a lidar com o que sentem. Então, o nosso papel é ajudá-las a lidar com o que sentem, ao invés de criticá-las, de julgá-las ou de condená-las por estar chorando, por estar triste por causa de um não. Então, a melhor coisa que tem é a gente se conectar com os nossos filhos antes de corrigi-los, né? Filho, uma outra coisa importante é você validar as emoções das crianças. Então você pode falar: filho, eu te amo, eu sei que você tá triste, eu sei que tá difícil, eu entendo que você tá frustrado, tudo bem ficar triste, tudo bem ficar frustrado, mas não é porque você tá assim que você vai poder sair brigando com seu irmão, não é por isso que você vai poder quebrar os seus brinquedos, não é por isso que você vai poder bater na mamãe. Então o que a gente pode fazer para lidar com isso? Convida a criança a refletir, conversa com ela sobre as emoções, valida o que ela sente. De repente, a criança tá muito brava, tá chorando, não quer conversar, tudo bem, tô aqui, filho. Quando você se acalmar, mamãe tá aqui, quer um abraço? Quer conversar comigo? Quando você puder falar comigo em um tom respeitoso, nós vamos conversar. Então, a gente tem realmente, nesse momento, buscar aprender uma forma mais respeitosa e mais assertiva de nos relacionarmos com as crianças. Então, para aquele pai que é muito autoritário, aquela mãe que é muito mandona, controladora, que quer só dar ordem, que quer só fazer com que a criança toda hora faça do jeito deles, é complicado. Então, revejam essas atitudes, busquem um pouco mais de empatia nesse momento, de compreender o que a criança sente, de se conectar com ela e também de compreender que a frustração faz parte da infância. Não tem como a gente evitar que as crianças se frustrem. A gente não precisa falar não para tudo, né? A gente pode falar sim pro que pode ser. Agora, quando um não é não e a criança se frustra, tudo bem, deixa a criança lidar com aquele não, com aquela frustração. É a partir daí, desse limite, desse não, é que ela vai começar a sentir que é capaz de sobreviver a uma frustração. E é muito importante para o desenvolvimento da força interna, da resiliência e ao longo da vida. E distrair não é fácil, né? Esse é um momento em que os pais têm que estar muito unidos, né? Jogando no mesmo time.
dormir. Tanto o pai quanto a mãe precisam nesse momento de um descanso. Eles precisam ter um tempo para si mesmos, mesmo que dentro de casa. Então, é muito importante que eles contem um com o outro e se revezem na função de cuidar dos filhos, né? Então, o pai vai lá, fica um tempo, fica 15 minutos, fica 20, depois a mãe. Colocar as crianças para dormir cedo também é muito importante. Por volta das 8 horas, começar a colocar a criançada para dormir. Senão o pai e a mãe não tem tempo para descansar, não tem tempo para ver um filme, não tem tempo para ficar os dois conversarem, ou até para dormir de fato. Então, colocar as crianças para dormir mais cedo, não deixa a criançada ficar até meia-noite acordada, 11 horas, não. Tenham rotina para o sono. Isso é fundamental não só para a saúde emocional das crianças, como dos pais também. E o revezamento entre os pais, para que eles tenham tempo de ter um descanso, de tomar um banho, de fazer uma pausa, de entrar no quarto, ouvir uma música, nem que seja 10 minutos, fechar os olhos e descansar, é muito importante para o equilíbrio emocional de toda a família, né? E sem isso, a gente vai ficar nervoso, nós vamos ficar muito mais susceptíveis a perder o controle, a brigar, a ter agressividade. Então é um momento da gente aprender a ter empatia, de nos colocarmos um no lugar do outro e se ajudar, né? Nós estamos aqui todos juntos, dentro de casa, junto da família, e o que a gente pode fazer para esses momentos desafiadores que a gente está vivendo agora serem um pouco mais leve, né? E servirem aí de aprendizado de conexão, de mais contribuição, onde todo mundo agora tem um papel dentro de casa, inclusive as crianças, de arrumar os brinquedos, de arrumar o que está fora do lugar, de ajudar nas tarefas de casa. E a gente perguntou pra Thelma também como os pais podem conseguir um tempo pra si mesmos, né, com a criançada em casa, querendo atenção o tempo todo. Bom, nesse momento de isolamento social, vai ser um grande desafio realmente os pais quererem manter as crianças o dia todo em atividades ou entretidas. Até porque vai ter momentos de descanso, vai ter pausas para refeição, vai ter momento para dormir. O que é mais importante, de fato, agora para as famílias é ter uma rotina. Pelo menos aquela rotina, que horas que a criança vai dormir, que horas que ela vai almoçar, que horas que ela vai tomar um lanche, né? E que horas que ela vai fazer a lição de casa. E essa rotina pode ser feita junto com as crianças. Um quadro de rotina, a criança ainda é muito pequena, de repente ela não sabe ainda escrever ou ler, os pais podem colar figuras junto com elas. Então, agora é hora de acordar, depois é hora de tomar café, depois é hora de fazer lição. E junto com as crianças, falando aí nesse quadro de rotina, você vai seguir, né, as atividades do dia de acordo com ele. Então, vai ter hora que é hora de brincar, vai ter hora que você vai poder brincar com as suas massinhas, fazer um pouco de bagunça, pintar, vai ter hora que você vai fazer um pouco de ginástica, você vai ouvir música. Então, a gente precisa, sim, distrair as crianças e colocar atividades educativas e atividades de lazer ao longo do dia. Mesmo para quem mora em apartamento, mesmo para quem mora em lugar pequeno, precisa abrir um espaço para as crianças brincarem. Nem que seja para ela pular no sofá, para ela ouvir música, para ela gastar energia, para ela conseguir ter momentos de prazer e alegria ao longo do dia. E ter também um tempo de qualidade com os filhos, né? Os pais precisam ter disponibilidade para sentar junto, para dar atenção, porque agora não tem a professora, não tem os amigos, não tem o esporte, então as crianças necessitam dessa conexão e dessa proximidade dos pais. Ok, e a gente não pode deixar de saber se a música ajuda e como pode estar presente na rotina da criançada nesse período em casa, né, doutora? Realmente a música é fundamental na vida do ser humano. Vários estudos já mostram como que o cérebro reage bem à música, ao som, aquele som que é agradável aos ouvidos, né? Pessoas que escutam música, que gostam de música, elas tendem a ficar mais felizes, mais calmas, mais tranquilas. E agora, nessa época de quarentena, é fundamental não só a música, como também as atividades físicas com música. Deixar a criançada brincando, fazendo ginástica, pulando e colocar uma música divertida. E fora isso, também deixar músicas que acalmam o ambiente, né? Na hora que você vai colocar as crianças para dormir, se elas estiverem muito agitadas. Então, a música, na verdade, é um apoio muito grande para as famílias, para os pais, nesse momento. E deveria virar um hábito, né? Porque tem coisa melhor do que ouvir música? É realmente uma delícia. Só que na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo desses pequenos prazeres, né? A gente acaba deixando para colocar música no final de semana, numa festa, quando tem um churrasco, ou se vem uma visita. E não,
Então, na verdade, a música deve fazer parte do nosso dia a dia. Exatamente. Quero agradecer muito a você, tá, Thelma Abraão, por esse aulão de como lidar com os pequenos e pequenas durante a quarentena. E você que tá ouvindo o Mix Tudo, quer saber mais informações sobre a Thelma, acompanhar o IG dela? Então vai lá no @thelma.abraão. Vai lá no Instagram, @thelma.abraão. Obrigada mais uma vez, tá, Thelma? E estará em podcasts também esse programa amanhã, tá? Pra quem perdeu esse papo legal que ela trouxe pra gente, esse tema legal, né? Pros pais que estão sofrendo nessa quarentena sem saber o que fazer com os filhos. E aproveitando esse assunto, né? Que é o do Mix Tudo, quero saber de você aí, como é que tá sendo lidar com os seus filhos em casa? Tá estudando bastante com eles? Tá tendo tempo pra você? Responda no nosso WhatsApp, que é o 11 98180 1000.